Pronto, acabando de divulgar aqui para as redes sociais. Opa. Então, boa noite. Vamos testar aqui o nosso som. Deixa eu ver aqui. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos permite esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo para estudarmos mais assuntos concernentes à Palavra de Deus. Tem muito assunto ainda para eu falar sobre a Babilônia brasileira. Eu só dei um intervalo para não ficar muito cansativo, né? Porque são uns assuntos meio desagradáveis, mas a gente tem que saber, né, o que está acontecendo, porque uma pátria tão rica, bonita dessa, e os medianitas só roubando aqui, o que está acontecendo? Que o povo não está buscando a Deus, né? E envolvimento com a sociedade secreta, o povo quer o pecado, então Deus deixa, né? Assim como foi o coronavírus, o povo no carnaval debochou de Jesus, ficar rindo da palavra de Deus, depois acontecem as tragédias e fica perguntando a Deus por quê. Então, com esse exemplo da serpente de bronze, nós vamos tentar explicar algumas coisas interessantes que acontecem na vida, não é? E às vezes a gente não sabe entender nem interpretar o fato. E algumas pessoas às vezes me perguntam assim, por que o símbolo que eles usam para a área da saúde, farmácia, medicina, veterinária, toda, etc., usam o símbolo da serpente? Por que isso? A serpente é um símbolo de maldição ou lembra alguma coisa do bem? Então nós vamos ler um pouquinho, e citar alguns versículos bíblicos e esclarecer esse assunto, que é bem interessante, tá? É mais interessante do que a gente imagina que seja. E para a gente desvincular as outras ideias que estão ligadas, porque Deus tem um propósito em cada coisa, tá bem? Então, vamos passar aqui para outra sala, para a gente ver sobre esse estudo sobre a serpente de bronze. E vamos passar logo para os nossos textos. Tá em Números esse fato, aconteceu quando o povo de Israel estava caminhando lá para passar pelo Mar Vermelho para a Terra Prometida, né? Então eles tiveram muitas dificuldades, muitas lutas, e esse desafio estava entregue a um líder que era Moisés. Então Deus designou, olha, vocês vão seguir isso aqui. Moisés é o servo teu, o que ele falar vocês obedecem. Então eles partiram
na promessa de Deus de chegarem à terra prometida. Então vamos ler aqui Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. Era muito deserto, muita seca, e Deus naquela época fazia descer o maná do céu, não é? Chovia, dava tipo um sereno para refrescar e alimentar as pessoas. Mas aquilo chega um momento que a paciência de muitas pessoas vão esgotando, né? Seres humanos. Então aí o povo ficou irritado, cansado, e ele assim diz. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aquela história. Você pode estar achando que tudo isso está acontecendo aqui no mundo do coronavírus, aí você vai blasfemar contra Deus, contra a palavra dele. Resolve? Não. Nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, não é? Então, é feita a vontade dele, assim na terra como no céu. E nós, às vezes, não entendemos de nada e queremos julgar até o próprio Deus. Nós que temos é seguir o que ele falou. Então, ele diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. E então, eles estavam desesperados e blasfemaram contra Deus e o servo dele que Deus tinha colocado para guiar o povo. Qual foi a reação de Deus? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Aquela história da provação. Jesus não disse que no mundo teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então é esse momento que às vezes a gente fica desesperado, perdi o emprego, está doente um parente, está outro, o negócio está ficando difícil, está impraticável, e a pessoa começa a ficar desesperada. Aí fica pior. Então esse é mais um exemplo para a gente ver como Deus então falou, a serpente, você vai e morde esse pessoal. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam, e morreu muita gente em Israel. Aí Deus também já estava separando o povo dele, para ver quem era forte, quem tinha capacidade para vencer aqueles desafios, para poder habitar na Nova Jerusalém. Ele já estava fazendo, separando ali os valentes dos covardes, né? 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, pecamos. Aí o povo reconheceu, nós estamos passando por isso, porque nós pecamos, nós blasfemamos contra Deus e blasfemamos contra o líder que Deus tinha mandado para eles. Então eles reconheceram o pecado. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Faltou um R aqui, né? Estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente de bronze e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Assim como Jesus fez vários milagres de formas diferentes,
Deus também usou a forma de fazer os milagres dele de várias formas diferentes. Senão eles iam dizer assim, é uma mágica, é uma magia, é um jeito que ele tem de fazer milagres. E Deus disse para ele, faz uma serpente de bronze, põe-a sobre a haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Não é? O cara está lá morrendo, está padecendo, e ele conseguiu olhar para a serpente, então ele vivia. Aqui eu só coloquei um quadro para a gente lembrar daquele quando o anjo caído, né, o rastro da serpente, ela foi jogada aqui na terra, naquele período que nós consideramos do Jardim do Éden, da inocência. Então a serpente é o anjo caído. E essa serpente foi tentar Adão e Eva. Então nós vamos ver que ela fez um trabalho de maldade, mentiu para eles. E eles, mais uma vez aqui no caso de Adão e Eva, desobedeceram também a Deus. Então a serpente entrou em ação. E ali, mesma coisa, no caminho que eles estavam peregrinando ali, eles desobedeceram a Deus, desobedeceram a Moisés. Então, a serpente atuou de novo. Vamos ler aqui o texto a seguir. Aqui. Gênesis 3, os versículos 1, 3 e 4, e Gênesis 3, versículo 13 e 14. 5 versículos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores dos jardins podes comer. Né? Aí ele só falou aquele que não seria. Disse a serpente à mulher, certamente não comereis. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. Era um animal que vivia domesticado, né? Vivia lá com Adão e Eva, e Deus tornou esse animal maldito. Né? Até sublinhar aqui para a gente saber aqui, ó, como Deus tornou este animal, que era um animal doméstico, tornou esse animal maldito. E dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, nós vamos caminhar mais um pouquinho, e aqui tem uma imagem que ilustra bem o que Deus estava querendo mostrar para o povo com este problema. Deus sempre tem uma resposta para cada coisa. O que a gente vê que tem lá na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, falando em Romanos 8, 28, porque todas as coisas, boas ou ruins, elas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre contribui para o seu bem. E nesse problema ali, Deus levantou essa serpente numa haste para que o povo pudesse ver. E se o povo não cresce no que Deus tinha dito, ninguém seria curado. Ninguém seria curado. Isso foi um ato simbólico. Deus mostrou esse símbolo lá e falou, ó, quem olhar aqui para essa serpente de bronze ficará curado. Aí, irmão, digamos que chegasse lá um comentário assim, não, se fosse uma serpente de ouro, eu olharia, mas a serpente de bronze, imagina,
o tipo de comentário que fazem sobre as coisas de Deus, não é? Então, mas esse foi o que Deus mandou Moisés fazer, e ele não fez nenhuma serpente, nem de prata, nem de ouro. Ele fez de bronze, como Deus mandou fazer. E o povo que viu aquele símbolo e aceitou o que Deus tinha falado, era tão somente olhar, e eles ficaram curados, não é? Então aqui mais uma passagem aqui mostrando a serpente e o povo ali olhando no meio do campo, num deserto, né? E aqueles que tinham sido picados, porque a, as cobras maiores, elas geralmente o veneno delas não é tão forte. As cobras que têm o veneno mais forte são as cobras menores. E esse veneno geralmente causa uma discrasia sanguínea. A pessoa perde a sua capacidade de coagular o sangue e dali ela morre com hemorragia. E por isso que muitos laboratórios, como o Butantan, têm as suas criações de víboras para tirar aquele veneno e transformar aquilo em remédio. Pessoas que têm um excesso de coagulação no sangue precisam de anticoagulante, vamos dizer, uma pequena dose do veneno da serpente. Aquela pequena dose do veneno da serpente cura a pessoa que está com sangue hipercoagulado, né? E vai fazendo trombose e entope a artéria do coração, a artéria do cérebro, a veia do sistema periférico. Então essas pessoas precisam usar um anticoagulante. Então, obviamente, a ciência pega essa substância, já se faz sinteticamente, não é? E faz outros produtos semelhantes, semissintéticos, através dessa parte natural do veneno da serpente. Então, a gente tira ilustrações aqui que mesmo de um veneno pode sair um remédio de cura, não é? Então, Deus está no controle de todas as coisas, né? E nós não podemos ficar desesperados se a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós vamos estar na vida, esse mesmo povo que estava ali estava querendo fugir da escravidão e passando por lutas, por dificuldades. Estou vendo aqui na imagem, tem uma mulher com a criança. Imagina você num deserto, com calor, com fome, e bate um desespero, né? Mas nós temos que sempre confiar. Essa foi a lição que Deus deu, confiar nele e nos servos dele, né? Aquele que Deus separou. Aí a gente tem que tomar o cuidado de não desviar a atenção para um falso profeta. Que Jesus alertou, hoje nós temos muitos falsos profetas, mas também temos servos de Deus aqui na terra que ficamos cuidando um dos outros para que nós podemos continuar essa nossa caminhada a Canaã, não é? Então isso é uma grande lição para a gente. Aqui nós mostramos outro exemplo, né? Um desenho, ele mostrando lá o povo no deserto, porque eles desobedeceram, então Deus mandou aquela serpente venenosa para eliminar aqueles que não estavam de acordo com o trabalho de Deus, né? Não estavam de acordo com isso. Então Deus foi eliminando. E eu não tenho dúvida nenhuma que o povo pediu, principalmente no carnaval anterior aqui no Brasil, debocharam de Jesus, humilharam o Filho de Deus, fizeram tanta coisa ruim, e Deus deixou. Vocês querem a serpente? Então vou deixar a serpente aí. Ela vai trazer um vírus aí para vocês, um venenozinho chamado coronavírus. E fez assim no mundo todo. Eu tenho imagens aqui, não sei se vai dar para mostrar hoje, mas nós mostramos aquele negócio do tênis da Nike, né?
feito uma idolatria a Lúcifer, a Satanás, os símbolos do bode Bafomete, e citando a serpente. E também tem um relógio que foi feito agora este ano, lançado com a grife francesa, dessas mais caras, vocês conhecem, um relógio com a caveira e uma serpente por dentro da caveira, né? Então o povo quer serpente, o povo quer blasfemar contra Deus, o povo quer o pecado, não tem problema. Acontecem as coisas e depois as pessoas vão perguntar a Deus por quê. O próprio povo ali de Israel, o povo de Deus, reconheceu: nós pecamos. Então tem a consequência. O salário do pecado é o quê? A morte. E morreram muitas pessoas, diz o texto ali do livro de Números. Morreram muitas pessoas, porque eles pecaram contra Deus e contra Moisés. Vamos ver mais um pouquinho da citação que Jesus, no Novo Testamento, utiliza essa figura da serpente. Tá? Vamos ver aqui. À luz do Evangelho de João, a imagem da serpente de bronze se reveste de novo colorido, apresentando-se como pré-figura da ação redentora de Jesus Cristo na cruz. Então, aquilo Deus já estava revelando para eles, que daquela haste, daquela cruz, onde estava pendurada uma serpente, viria o Messias. Ele estava fazendo uma profecia para o povo, que iria curá-los. Não é? E o próprio Jesus usa esse texto em João 3, de 13 a 15. E ele diz aqui, era uma pré-figura, quer dizer, era uma figura querendo revelar o pessoal que viria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, que ia trazer a cura para as pessoas. Não é isso que foi Deus prometeu a Adão e Eva? Que aquela serpente que lhe feria o calcanhar, do ventre dessa mulher ia sair quem iria esmagar a serpente. Aqui Deus está fazendo uma nova visão de que a serpente morreria se você olhasse para aquela, vamos dizer assim, uma cruz estilizada, lá muitos anos antes de Jesus. Então Jesus, no tempo dele, ele lembra disso. E ele cita, João 3, de 13 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creiam tenham a vida eterna. Então, Jesus estava explicando aqui para vocês subirem ao céu, porque ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Mas para todos subirem ao céu, terem direito à vida eterna. Então ele diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o homem, o Filho do Homem, também seja levantado. Eles crucificavam a pessoa deitada, botavam a cruz ali no chão, crucificava a pessoa deitada e depois levantava a cruz e botava ela na vertical. Assim que fazia a crucificação. Por isso que ele disse que o Filho do Homem também era necessário que ele fosse levantado, como Deus levantou lá aquela haste, aquele madeiro com a serpente de bronze, mostrando que ali teria vitória sobre a serpente, que é Satanás. Então Deus quis que este mesmo animal serpente, por cuja sugestão o pecado e a morte se introduziram no mundo, se transformasse em sinal de cura para os filhos de Deus. Não é? Representando o divino Redentor que nos traria a verdadeira vida, como se lê no livro da sabedoria. Quem se voltava para ele era salvo, mas não em vista do objeto que olhava,
mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Então, era para você lembrar, não era aquele símbolo que salvava, mas para lembrar daquele que morreu ali naquela cruz. Aquele é que salva, não é? Então, Jesus está falando para o povo dele, Deus, através daquela serpente, né, de bronze, que futuramente viria o Messias dele. E ele teria que ser levantado para curar as pessoas, para salvar as pessoas. Então foi uma coisa muito interessante, né? Eu queria só mostrar aqui, a serpente, na medicina, é um símbolo de cura do passado. Por isso que na medicina eles usam aquela serpente como um símbolo de cura. Não é a serpente que cura, é o que aconteceu lá no deserto. Hoje o símbolo de cura é Jesus Cristo. Ele veio. Aquele símbolo do passado hoje é uma realidade. É uma realidade. Tá? E ele habitou entre nós, não é? Se fez carne, morreu e ressuscitou e deixou o Espírito de Deus conosco, o Espírito Santo. Quantos casos de cura nós temos, de milagres, quantas coisas. Mas tudo é condicionado à vontade de Deus, não é a nossa vontade. Nós médicos fazemos a parte física aqui de cuidar do paciente, mas quem dá a vitória é Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então é isso que nós procuramos ver. Só vou mostrar alguns símbolos aqui, como eles usam essa serpente com aquele símbolo de cura. Nós acreditamos que através daquela serpente de bronze, Deus cumpriu a promessa dele, que veio o filho dele que esmagou a cabeça da serpente, aquela que matava as pessoas. Então, é um símbolo da cura. É um símbolo da cura, não é? Mas não é o sentido literal de Satanás. Porque Deus aqui está dizendo, Jesus veio e pisou a cabeça da serpente. Ele curou. Então, quando você usa esse símbolo da serpente, como na medicina, com um símbolo de cura. Aqui está na medicina, na enfermagem, na nutrição, na veterinária, na fisioterapia, na farmácia, na odontologia. Tem sempre esse símbolo, né? Aqui é a mesma coisa que eu falei. Agora, tem o outro lado do povo que adora a serpente. Nós adoramos Jesus Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente. Aquela serpente que matava as pessoas, ela foi levantada no deserto para dizer, olha, vai vir quem vai pisar a cabeça da serpente. Então hoje tem gente que ainda adora a serpente, né? Que a palavra de Deus traduz como Satanás. Então aí já é outra coisa. Jesus veio para pisar a cabeça da serpente. Mostrar aqui para vocês mais umas curiosidades. Por exemplo, olha, isso aqui, sabe o que é isso? São tipos de chocolate. Iguais àquelas coisas do Egito, né? Aqueles tipos do Egito, serpente. O que você vai comprar? Isso aqui é o povo que está fazendo isso como adoração. Adoração. Nunca mais a palavra de Deus mandou os judeus adorarem a serpente. Aquilo ele fez como uma coisa única ali, para as pessoas verem que a palavra dele se cumpre. Muitos talvez ali na hora não entendessem, mas foi como Deus usou ali. Olha, eu posso transformar essa maldição, eu vou mandar uma bênção, né? E veio Jesus Cristo para acabar com essa maldição da serpente. Nós podemos ver outros desenhos, só para deixar, Irmandade da Serpente. Olha aqui, ó.
que você vê que as pessoas usam em várias sociedades secretas, e sempre esse exemplo da serpente, né? E aqui, você vê aqui, acho que duas, três ou quatro serpentes aqui, né? Você vê pela cabeça. E aqui você vê, no cabo de uma espada, tem aqui uma caveira, e aqui em cima tem aquele símbolo de Hitler, né? Aquela cruz de Hitler, aqui, ó, que ele tinha lá nos exércitos dele, né? Então, aquele nazismo. Então, essa serpente, esse negócio aqui, são outras adorações. Não foi aquilo que foi usado lá no passado como simbólico. Simbólico, tá bem? Aqui nós vemos, tem uma sociedade secreta que usam o ovo da serpente. Isso aqui são símbolos deles. Essa serpente mordendo a própria cauda é chamada de Orobós. Isso aqui é um símbolo maligno. Aqui a adoração do sol, o triângulo, o olho que tudo vê aqui em cima, pequenininho, e essa serpente chama de Orobós. Isso aqui são símbolos satânicos. Aqueles, como Alberto Pike diz lá, que em Gênesis, a serpente foi que ajudou Adão e Eva. Fez Adão e Eva descobrirem o que era o bem e o que era o mal. A serpente que ajudou. E Deus, esse Deus da Bíblia, é um Deus que ele é desumano. Porque quem ajudou Adão e Eva a descobrir a verdade entre o bem e o mal foi Satanás, foi Lúcifer, a serpente. Então, quer dizer, esse povo adora a serpente de uma outra forma. E nós não temos essa adoração. Para ver aqui, ó, isso é dentro de uma igreja, eles têm lá cauda de engarrafamento de serpente, Orobós, né? A serpente aqui, ó, dá várias voltas sobre várias caveiras e morde a sua cauda. E tem duas tochas de fogo aqui, a direita e a esquerda. Então, para os Illuminati, a serpente engolindo a sua cauda. Veja o símbolo de Horus no alto da cabeça, que é Lúcifer, o que explicaria que é usado pelos luciferianos, pela sociedade teosófica, pelos maçons como cobra e pelos faraós também. Usavam esses símbolos todos. Então isso aqui não tem nada a ver com as coisas de Deus, para a gente entender um pouquinho o que anda acontecendo no mundo. Aqui, ó, eu já falei aqui, quando falei sobre China, o símbolo da China é o dragão. Só no maior salão do Palácio Proibido, em Pequim, existe 12.654 figuras de dragões. E a palavra de Deus fala claramente, em Apocalipse, né, que o dragão é a antiga serpente. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, de 1 a 3 e versículo 9. Vamos ver aqui. 4 versículos, vamos ler aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então as pessoas querem falar assim, a mulher, ela representa aqui a igreja. E ela estava grávida aqui de quê? De Jesus? Não, isso é igreja prostituta. Grávida do anticristo, do falso profeta. Vocês entenderam? E ele explica logo depois, ó. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Está lá em Apocalipse 13, logo a seguir, nós estamos lendo Apocalipse 12, Apocalipse 13 diz, Apocalipse 13, 11, e vi emergir da terra a segunda besta, que ela tem 2 chifres, parece um cordeiro, mas é um bode, e fala como dragão, Satanás. Então essa primeira mulher aqui, em Apocalipse 12, está representando
o falso profeta. O falso profeta, a primeira besta. E essa daqui, a segunda besta, o bode, o dragão, que é a serpente, Satanás. Então as pessoas fazem a maior confusão com isso, dizendo, não, e a mulher vestida de sol, tendo debaixo de seus pés uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida com dores de parto e gritava nas ânsias da luz. Vocês podem ver que a bandeira da União Europeia tem 12 estrelas, igual tem as Nossas Senhoras da Igreja Católica, com 12 estrelas na cabeça. Eu já mostrei isso aqui. A bandeira da União Europeia tem 12 estrelas, tá? E a Nossa Senhora lá veste uma roupa azul clara, igual a bandeira da União Europeia, e tem 12 estrelas na cabeça. E a bandeira da União Europeia também. Então isso tudo a gente sabe discernir pela palavra de Deus aqui, ó. Esta primeira mulher vestida do Deus Sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Eu tenho isso aqui, vários estudos que eu já fiz, mas agora não tive tempo de colocar. Estava grávida, com dores de parto, e gritava ânsia de dar à luz. Dar à luz a quem? É o anticristo, né? Satanás, a besta. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui é a descrição de Satanás. Ele aqui tem 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E foi precipitado o dragão, olha aqui, a antiga serpente, aquela lá de Adão e Eva, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, né? Que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, então isso é Satanás, é isso que está se falando aqui. Para a gente só buscar um pouquinho mais do assunto. Aí nós vamos falar, para entender o que está acontecendo sobre essa serpente, não é? Esse dragão que está aí da China, para vocês terem uma ideia. Essa antiga serpente, esse dragão. Vamos lembrar um pouquinho. A história está aí para provar. De 1957 a 1958, surgiu aquele vírus H2N2 na China. Da gripe lá, não sei se foi aviária. 1968, 1969, H3N2. Aí surge na China lá mais um vírus. Aí de 1997 a 2004, surge mais um vírus, H5N1, que aí já veio se espalhar por grande parte do mundo, principalmente no México e Estados Unidos, que era gripe suína, que depois eles fizeram a outra vacina, que era H1N1. Então, 2003, a síndrome da angústia respiratória nos adultos, que era um vírus semelhante ao da AIDS. Em 2006, veio a gripe aviária, aquela que apareceu no mundo, mas já estavam sendo criados esses vírus. A gripe aviária. Na China, apareceu na China em 2006. 2010, a gripe suína. Na realidade, no mundo, ela apareceu em 2009, ali no México, 2010 nos Estados Unidos, e eles queriam espalhar essa gripe com todo esse movimento, a mídia, e deu errado, porque nós descobrimos os campos lá da FEEMA, com 5 milhões de caixões de plástico, e cabia 4, 5 pessoas em cada caixão desse, já estavam preparados campos de concentração, que eram 600 campos, iguais esses que eles prepararam aqui no Maracanã,
no Rio Centro, aquele plástico branco, aqueles hospitais, entre aspas, nos Estados Unidos já tinham. Só que, graças a Deus, é o que eu falo, um grande jornalista, Alex Jones, era um cara, ele tem grandes furos de reportagem no mundo. Para mim, o maior jornalista do mundo, Alex Jones. Ele foi lá naquele Bohemian Groves e filmou todos os políticos do mundo lá numa floresta no interior acho que é da Califórnia, né? E fazendo sacrifício humano, os homens vestidos de mulheres, aquela orgia toda. E ele que mostrou isso, Bohemian Grove. E esse mesmo jornalista muito esperto, ele pegou um ultraleve e furou o bloqueio antiaéreo. Se ele pegasse um avião, um teco-teco desses aí, e fosse passar, ia ser detonado e poderia até fuzilar o avião dele. Mas ele foi esperto, pegou um ultraleve e furou o bloqueio antiaéreo, que o bloqueio antiaéreo é mais alto. E ele fez um voo bem rasante e filmou e fotografou todos aqueles caixões da FEMA e filmou todos aqueles centros de, como se diz, centros de, que eles dizem de recuperação das pessoas, mas é igual Hitler fez, tudo cercado com várias correntes elétricas ali do lado para ninguém sair. Eram campos de concentração. Campos de concentração. E quem era o presidente nessa época? O Obama. Esse esquerdista. Fazendo jogo com o time lá dos chineses. Então Obama criou tudo isso lá, o campo da FEMA, tal, aquele negócio. Quando o Alex Jones avisou isso, e pela misericórdia de Deus, eu e o Rubens Sodré, às vezes as pessoas falam um montão de besteira aí do Rubens Sodré, mas ele fez muita coisa boa. Essa coisa que eu passei para ele, eu passei muito da mensagem de Deus, da palavra de Deus para ele, que ele não conhecia. E junto com esse negócio do Illuminati, nós avisamos o povo que estava preparado para matarem um montão de gente. Isso que aconteceu agora, em 2020, eles quiseram fazer em 2010, estava tudo montado, gente. Olha no nosso site lá, nós temos lá o caso Baxter, Baxter, é o nome de um laboratório. Então, eles falaram, olha, a ONU, naquela época, já mentiu, é uma pan-epidemia, as pessoas têm que tomar vacina, é obrigatória. E ela falou 4 coisas. Primeiro, a vacina era obrigatória. Segundo, era uma pan-epidemia. Terceiro, os produtores da vacina não teriam nenhuma responsabilidade sobre os danos da vacina, porque não deu tempo de serem testadas. E essa vacina era comprada, não era de graça. E era obrigatória. E mais um item, vou botar como quinto, eles botaram, essa vacina tem que ser dada prioritariamente para os mais idosos e para os mais jovens, os extremos das idades. Porque eles queriam matar os velhos e as mulheres gestantes e as crianças para ficar só com os escravos rígidos, saudáveis. Para serem os escravos dele, como é na Coreia do Norte, como é na China. A população sadia é escrava, tem que trabalhar para eles até morrer. Isso o Sr. Obama fez isso. E lembro que o Sr. Obama botava a Bíblia embaixo do braço e lá nos Estados Unidos saía de puleiro em puleiro naquelas religiões, pregando o evangelho e pedindo voto, né? Obama, um satanista de marca maior. No final ele diz que a Bíblia não presta para nada. A única coisa que presta na Bíblia é o Sermão da Montanha. Falou um montão de besteira, esse maçom satanista, Obama. Então, quando nós soubemos disso, nós começamos a divulgar. E eles começaram a vender a vacina. E eles venderam para a Austrália 72 quilos da vacina, essa Baxter. E quando
os australianos ficaram em dúvida, chamaram um povo que tinha mais experiência em vacina, que era lá do Texas, não, da Tchecoslováquia. Eles vieram para laboratórios lá e resolveram testar a vacina. Por que eles não testaram a vacina? Quando foram testar a vacina, viram que morreram 100% dos camundongos. Era H5N1, acho. Era uma vacina contaminada com vírus mortal. Aí, quando foram duas mulheres, uma que era responsável pelo laboratório, e a outra que foi pela internet, uma jornalista, e avisou. No meu site tem ela fazendo uma reportagem. Eles estavam matando o pessoal da Polônia que não quiseram comprar vacina e pegar dinheiro emprestado com a FMI. Fizeram uma comemoração lá, botaram o presidente, vice-presidente, os ministros, todo dele. Quando estava chegando no aeroporto, eles desviaram aquelas luzes que marcam a pista, chegando de madrugada, cedinho. Aí eles botaram aquelas luzes para a direita, eles bateram numa floresta e morreram. E os que estavam sobrevivendo, eles estavam matando a tiro ali. Então, essa jornalista narrando, esqueci o nome dela, uma loira de cabelo curto, e ela chorando e fazendo a reportagem da maldade que eles fizeram ali com a Polônia. Porque a Polônia estava muito bem economicamente e a ministra da Saúde da Polônia não vão comprar essa vacina não, isso é conversa fiada, não vão comprar não sei o quê. Aí fizeram essa maldade com eles. Então, mediante isso, a notícia estourou, Alex Jones pegou aquilo, fez uma super reportagem, eu era inscrito no canal dele, né? Infowars, e eu entrei no site dele e vi aquela reportagem e comecei a estudar. Será que isso é mentira? É verdade? O cara fala coisa séria. Gente, aí eu e o Rubens começamos a traduzir. Não toma essa vacina. Essa vacina está matando as pessoas. Por isso que tem esse campo da FEEMA. Com 5 milhões, esse sem vergonha que as pessoas diziam, não, Obama é comunista, irmão. Comunismo é isso que eu falei para você, não é partido político, é uma religião diabólica. Obama é um satanista que queria matar milhões e milhões de pessoas, como fizeram agora com o coronavírus, junto lá com a China. O Obama, só já porque ele era bonzinho, só porque ele era preto. Não, o primeiro presidente preto dos Estados Unidos agora vai fazer um excelente governo. Irmão, não importa que seja preto ou que seja branco, é o caráter da pessoa, é o espírito que está dentro das pessoas. Se é a serpente, Satanás, ou é o Espírito Santo de Deus. Então isso aconteceu, eu já falei isso várias vezes, está lá no nosso site, www.sinceros.com.br. Aí nós alertamos, não tome a vacina, não tome a vacina, não tome a vacina. Aí o povo, principalmente lá da Inglaterra, eu me lembro que eu tenho um artigo científico deles, fala, é um absurdo a ONU pressionar a Organização Mundial de Saúde para declarar uma pan-epidemia. Uma pan-epidemia quando tem no mundo todo, como aconteceu agora, mas naquela época só tinha nos Estados Unidos e no México. E declararam uma pan-epidemia, a obrigatoriedade da vacina e todo mundo... Não, a gente não pode esquecer esse fato, eu não deixo esquecer, eu estou volta e meia falando sobre isso. Aí nós chegamos aqui no Brasil e a Globo sempre, tome a vacina, tome a vacina, tome a vacina. E a gente não tome a vacina. Aí eles fizeram outra vacina, H1N1, que era livre do outro, acho que era H5N1, que estava junto na vacina, para matar. A vacina não era pura. Então, nós divulgamos, as pessoas não tomaram, e o plano de Satanás veio abaixo. E o povo se conformou com isso, não ficou atento. E agora eles vieram mais estruturados, fizeram a mesma coisa de 2010, fizeram 2020. A mesma coisa. Veio da China. E criaram o vírus. Como eles sempre trabalham, tese versus antítese é igual síntese.
e criaram a solução, que é a vacina. Eu não tomei e não recomendo. Olha quantos casos, olha que porque eles saíram a vacina primeiro lá nos Estados Unidos, lá nos outros países, na Inglaterra, olha as complicações que tem lá. E aqui eles tentam abafar tudo. Você vê como aqui é tudo uma mentira. As pessoas morrem de infarto, de atropelamento, de tiro, é tudo coronavírus, para aumentar as estatísticas. E eles pagam caro para isso, para divulgar essa mentira. Não viu lá no estado de São Paulo? Caiu mais da metade o número de mortes em coronavírus, porque quando passaram, botar o CPF das pessoas. Eles estavam criando um montão de mortos ilusórios para assustarem as pessoas. Então, quando nós falamos esse trabalho que eu e o Rubens Sodré fizemos aqui no Brasil, que eu saiba, só nós que fizemos isso. E divulgamos, e a internet não tinha essa potência, isso tudo. A gente falando dos Illuminatis e não sei o que, começamos a botar os campos da FEMA. Não, isso é mentira, não sei o que. Como é mentira? Você vê os caixões lá, tudo preparado. Tinha uns trens com os vagões assim, que tinha assim, para você botar os caixões, aqueles caixões de 5 pessoas, aquelas gavetas assim, uns trens altíssimos, tudo ali parado. Foi trabalho nosso. E dessa vez nós falamos a mesma coisa. Mas o povo não acredita, né? Quer ouvir a serpente. Então tá aqui, ó. 2010, a gripe suína. 2013, a peste suína. 2019, coronavírus. 2021, o Covid-19, né? 2020 e vai por aí afora. Então, vocês estão lembrando, vocês esqueceram da história da China, como que ela já vem criando esses vírus há muito tempo, ó, de 1957 a 1958, há mais 60 anos, H2N2, 68 e 69, H3N2, 97 a 2004, H5N1, de 2003, o SARS, 2006, a gripe aviária, 2010, a gripe suína, 2013, a peste suína, 2010, lembra que morreram um montão de porcos lá, na China? As pessoas não lembram, tinham caminhões, carretas assim, jogando assim aquele montão de porcos, todos mortos, né? Que eles estavam matando, era aqueles agricultores que estavam produzindo carne para ficar só com os frigoríficos deles agora. Então, esses porcos que eles botaram esse vírus lá, eram das pessoas pobres. Para matar esses porcos, e depois eles ficaram com controle, o domínio da carne de porco lá, da carne suína, só dos frigoríficos chineses da elite. E o povo lá passando fome, nem carne de porco tinha. Estavam comendo carne de cachorro, aí que vê esse negócio, comendo carne de morcego, de cobra. Isso foi uma coisa premeditada que fizeram lá. Então, 2013 a peste suína, 2019 coronavírus, 2020 o Covid-19. Agora você pensa, a mídia vai mostrar isso? Não. Isso aqui, ó, são os caras, Karl Marx, Stalin, Lenin, Trotsky, os maiores assassinos do mundo. Aqui não tem o Mao Tse Tung, que matou 35 milhões, não é mil não, 35 milhões de chineses, do próprio sangue dele. Esses aqui mataram 12 milhões, 15 milhões, 25 milhões, 10 milhões, todos assassinos em massa. Aí eu digo para vocês, comunismo não é um partido político, é uma religião satânica, que é totalmente oposta ao cristianismo. Por isso, Albert Pike, quando teve as revelações dele, em 22 de janeiro de 1870, ele disse, para dominar o mundo, Satanás falou para ele, nós precisamos fazer 3 guerras mundiais e matar os cristãos. Lá na China agora, que estão abrindo as portas aqui para o Brasil, para esse povo da China, ó, já tiraram o R.R. Soares do programa dele, acho que tinha, não sei, 17 anos na Band.
Chineses compraram a Band? Não. Agora ali você vai ver, daqui a pouco você vai ver samba, carnaval, prostituição, apologia a drogas, homossexualismo, todo. A mídia é 100% satânica. E eles querem é acabar com a Igreja de Cristo, coisa que nunca eles tomarão, porque a palavra de Deus está aqui confirmando, as portas do inferno nunca vão vencer a Igreja de Cristo. Então é isso que está aí, gente. Isso é a maçonaria francesa, aquela mais satânica possível. A da esquerda, da direita, tem um pouco que eles chamam daquele povo do democrático, né? Só que é do demo, né? Esse demo democrático é de demo para eles. Então, essa é a maçonaria francesa, esse Fórum de São Paulo. É 100% satanismo. Aquilo ali, não adianta você falar que é maçonaria inglesa, que é maçonaria francesa, que é maçonaria isso, aquilo, azul, vermelho. Esse vermelho é satanismo puro, é satanismo. Eles são homens possessos por Satanás. Eles vieram para matar, roubar e destruir, são mercenários, só veem dinheiros. É isso que a gente está falando. E a pessoa fica achando, não, eu sou de Jesus, eu sou comunista. Não, você é do capeta e do capeta, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. Ao PT é 100% satanismo. O Lula lá no Congresso, na Bahia, ele falou, nós vamos abrir uma religião aqui do PT para a gente cobrar dízimo das pessoas. Eu tenho o vídeo, eu fiz um programa sobre isso, se não me falha a memória, a religião PT, né? E eles nunca trabalharam, isso é conversa fiada, o Hitler nunca trabalhou, Lula nunca trabalhou, eles são geralmente homossexuais, assassinos, ladrões, corruptos, e falam em trabalho, eles põem esse nome, Satanás é o pai da mentira, o enganador, eles falam tudo o contrário, eles matam as pessoas e quer dizer que foi o Bolsonaro que matou, ou eles roubam lá e depois vão botar a culpa no outro. O que eles fazem está no manifesto comunista deles, gente, que é a Carta da ONU. Nós fazemos toda essa maldade, esses crimes, e nós colocamos a culpa nos outros. Isso é o modus operandi deles. Então eles estão matando muitas pessoas no Brasil, gente. Antes do carnaval, declarado aqui, só existiam 5 casos de coronavírus. Declarado, confirmado. Era só fechar o carnaval e pronto. Mas eles fizeram o maior carnaval, porque onde tem o nível de pessoas mais promíscuas, de mais baixa imunidade, para estourar mesmo o vírus, gente. E falaram aquela maldade, vocês esqueceram? Fique em casa. Só vai para o hospital quando estiver com falta de ar. É para o CTI entubado e morreu 80% de pessoas. Então foi uma maldade tremenda, uma coisa diabólica, coisa da serpente, do dragão, antiga serpente. Aí, esse povo, pegando mais um pouquinho aqui da palavra de Deus, de Timóteo, para a gente encerrar, está aqui, ó. Porque na 1 Timóteo 6, 7 a 12, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, esses mercenários que vieram para matar, roubar e destruir, está lá em João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida para as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. São esses mercenários, esses religiosos. Lá o Vaticano está 100% fechado com a ONU, com o Conselho Mundial de Igrejas. E fizeram a Primeira Guerra Mundial para criar esse Estado comunista do Vaticano, onde tem 100% de homossexualismo lá, 100% de Satanás ali, não tem 1% de Jesus ali no Vaticano. E fizeram, esses mesmos comunistas, fizeram a Segunda Guerra Mundial, isso é essa maçonaria francesa, do Albert Pike, que são esses comunistas. Maçonaria francesa, a vermelha, do PT, todo esse vermelho. Fizeram a Segunda Guerra Mundial para criar o Estado comunista de Israel. Olha lá o que tem de Israel, que é de Jesus.
Não tem nada. Ali é onde vão emergir as duas bestas. Satanás já preparou tudo para a Terceira Guerra Mundial, que vai ser entre árabes e judeus, entre o barro e o ferro. Isso está tudo na Bíblia. A única pessoa que fala isso aqui sou eu, que está na Bíblia. Ninguém conhece Bíblia, ninguém conhece Apocalipse, gente. Está todo mundo interessado em dinheiro, em maçonaria da direita, esquerda, e na religião. Jesus vem em breve agora, busca a igreja dele, é um povo muito pequeno, está todo mundo perdido aí, que nem nos tempos de Ló e nos tempos de Noé. Noé mais 7, Ló mais 3. Se poucas pessoas que serão arrebatadas. Não adianta eu querer mentir, dizer, não, aqui vai. É um grupo que está fechado com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aqui não envolve, a única liderança que nós temos aqui, Jesus é a cabeça, ele que é o nosso líder, acabou. Ninguém aqui lidera mais ninguém, nós cuidamos um dos outros, por amor, de graça, sem vender nada, nem por contenda, nem por vanglória. Fazemos esse trabalho de amor pela igreja de Cristo. Então, é assim que a palavra de Deus explica, como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, e quando Jesus falou lá em João 10, capítulo 10, quem é que veio para matar, roubar e destruir? Esse sistema religioso. Ele está falando para pastores, sacerdotes. Tudo ligado a essa ONU, o Conselho Mundial de Igreja. Eu descobri isso era tudo quietinho. Agora você entra lá e você vê Conselho Mundial de Igreja. O Lula foi lá orar com eles, não sei o quê. Irmão, isso tudo é inferno, irmão. O que a gente conhece, a palavra de Deus, o que Deus tem para ouvir um cara desse? O que esse cara já falou as maiores asneiras, até que ele era melhor que Jesus, cara. Alcoólatras, bêbados não entrarão no reino dos céus, os ladrões não entrarão no reino dos céus. Isso tudo faz parte do mesmo time que criaram o coronavírus, foram os mesmos que há 10 anos criaram a gripe suína, o vírus, e quiseram matar todo mundo, o maçom Obama. Eu descobri que ele era... Aí falava assim, não, mas o maçom, Obama, ele é preto, ele não é maçom, não. Maçonaria não aceita preto. Eu falei, nos Estados Unidos tem loja maçônica de preto e branco. Aí eu fui direto em Washington, pesquisando aqui pela internet, eu que descobri, as pessoas não sabiam. Eu que revelei com Obama. Eu peguei um irmão lá em Bangu, não sei onde ele conseguiu aquilo, ele disse assim, maçons negros, né? Aí eu saí pesquisando, aí eu fui garimpando um ou outro, um que estava perto do outro que era amigo do outro, fui até que eu descobri que o Obama estava junto lá com esse lá que fez o apartheid lá na África. Tudo isso é maçom, irmão, tudo isso é satanista. Aí tudo, depois vira herói, fazem filme, tudo que a mídia mostra, irmão. Por isso que Satanás usa a mídia. É 100% mentirosa a mídia. Eu já mostrei isso no livro do meu amigo Armindo Abreu, O Poder Secreto. A última página dele, ele faz aquelas 3 páginas. A ONU controla 100% da mídia e a mídia controla os seres humanos que eles chamam de bocas inúteis. Nelson Mandela, é isso mesmo, Márcio. Márcio lembrou que isso tudo é maçom, irmão. Tudo. Você acha que Satanás só quer levar os brancos para o inferno? Quer levar só os homens? É maçonaria de mulher. Rosa Cruz tem esse sistema religioso, mas está cheio. Essas mulheres batistas, presbiterianas, metodistas, maranata, o sistema religioso, tudo servindo a Satanás na Rosa Cruz. E lá diz exatamente isso que eu li, estudei tudo sobre Rosa Cruz. Quem é o Deus da Rosa Cruz? É o mesmo da maçonaria, o grande arquiteto do universo. O inferno existe? Não, o inferno não existe. O diabo existe? Não, o diabo não existe. Tudo igualzinho maçonaria de mulher, Rosa Cruz, é 100%. Essas mulheres, essas prostitutas de Salomão estão todas lá dentro. Juízas, desembargadoras, tudo isso para entrar lá tem que estar. Ou mesmo na própria maçonaria feminina, que a maçonaria francesa foi uma das primeiras a lançar a maçonaria feminina. A Revolução Francesa, irmão, foi em 1789, mataram multidões de cristãos. Essa maçonaria, fora de São Paulo, eles mataram
milhares, eu li isso hoje, mas não estou aqui gravado, milhares de cristãos, padres, pastores, mataram milhares e milhares, aquilo que é igualité, liberté, fraternité, isso é tudo do diabo, gente. Não tem nada disso. Aí que é de Jesus e é de muito tempo, não é? É muito, tudo isso, olha aqui. Então, ele diz aqui, porque o amor ao dinheiro, que é o caso deles, é a raiz de todas as espécies de males. Vírus, febre, amarela, não sei o que, da coronavírus. Isso eles vão criando tudo, a fome, eles que criam tudo isso, as guerras, eles criam todas as guerras. Há muito tempo, quando eu era idiota, eu achava que as guerras aconteciam, porque um país brigava com o outro. Não, isso é tudo planejado, eles vão lá e pegam os despojos da guerra, tudo preparado, como foi a guerra da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, usaram o Hitler como idiota útil, né? E fizeram a rasteira nele, destruíram a Alemanha e cortaram a Alemanha no meio, metade para a maçonaria inglesa, metade para a maçonaria francesa. É isso que eles fazem. Você pensa que eles são inimigos? Eles são aparentemente inimigos, mas eles adoram o mesmo diabo. Tá? Muita coisa aconteceu aqui e continua acontecendo. Hoje eu estava lendo, que eu tenho que ler para fazer esses estudos, esse negócio eu tenho que ler muito, tenho que rever os estudos. Desde aqui do Brasil começou ali a divisão com Dom Pedro I, foi para se libertar de Portugal. E a maçonaria usou Dom Pedro para isso. Depois que eles já estavam tudo dominado aqui, o Brasil, pela maçonaria, deram um chute no pandeiro de Dom Pedro e ele foi lá para a França. Ele foi tão triste que ainda levou um pouquinho de areia de Copacabana, que ele carregava um saquinho com a areia de Copacabana. Dom Pedro foi usado por ele igual Hitler. Fizeram ele de palhaço. Fizeram ele abandonar o pai dele. Ele era para ser um herdeiro, né? O Brasil era para ser de Portugal. Eles fizeram isso, irmão, e ficaram essa palhaçada aí, e continua até hoje roubando as terras das pessoas. Eu vou fazer um estudo aqui, acho que dá para fazer isso num dia, a maçonização do Brasil. A maçonização do Brasil. É um artigo que eu já li, e tem outros ali, eu estou confrontando os estudos para ver o que bate certinho, mas é uma coisa tão ruim, irmão, essa sociedade secreta, por isso tem que ser secreto. Isso nunca foi bom. O maçom Obama lá, todo mundo achando que ele era preto, e pronto, está resolvido. Aí depois, ele não é mais o Bush, o Messias, é o Obama. Aí depois veio esse boiola lá da França, é isso. Gente, a palavra de Deus está muito clara aqui. Ele vai ser um que não prestará culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não vai ser um judeu verdadeiro. E ele nem terá afeições à mulher, será um homossexual. É desses falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Olha, tem um livrinho aqui que eu já li, hoje eu estava relendo, vendo alguma coisa, mostrar para vocês, talvez em breve eu falo disso. De Nazi Doctor, Robert Day Lifton, contando sobre as torturas e mortes que esses caras fizeram na Alemanha. Aqui, ó. Aqui são quantas páginas esse livro? Deixa eu ver aqui. 561 páginas. Ó, e é um livro que eu tenho antigo. Você pode ver se dá para olhar, ele tem até um pouquinho de fungo já aqui por fora dele, né? Guardar livro é fogo, é sempre fungo. E mostra aqui, irmão, as torturas psicológicas, como eles levaram várias pessoas à eutanásia. As pessoas não aguentavam o sofrimento, falaram, me mata, eu quero morrer. O troço está aqui. E sabe quem fazia isso? Médicos. Médicos nazistas. Vou mostrar aqui para você, ó. Sociedade secreta. Sociedade secreta de Nazi Doctors.
Médicos, em vez de usar o símbolo da serpente para cura, usam o símbolo da serpente para matar. Então, lá do outro lado, não é esse que Jesus mostrou como um símbolo de cura. Você vê, olha que a Organização Mundial de Saúde matou de gente aqui. Que há 10 anos eles queriam matar e não conseguiram. Então, vocês têm que saber a luta, as dificuldades que nós passamos, irmão. Quanto que Satanás levantou contra mim? Olha, nós adiamos esse coronavírus 10 anos. Isso tudo que está acontecendo agora é para ter acontecido em 2010. Alguém foi preso? Alguém foi julgado, condenado? Da ONU? Da Organização Mundial da Saúde, que para mim hoje é a Organização Mundial da Desgraça, da doença? Botar nos canais. Irmão, esses setores da saúde aqui no Brasil não são médicos que estão dirigindo. A Organização Mundial de Saúde, a empresa mundial, o top da medicina no mundo, é um idiota de um biólogo lá, não sei o que, um idiota lá, que não sabe porcaria nenhuma, manipulado para fazer o que a China queria, que a maçonaria francesa queria. Um idiota, está lá ainda, não tiraram, nem fuzilaram esse cara, gente. Esse cara matou milhões e milhões de pessoas. Hoje que os médicos estão falando, gente. Olha o que os médicos estão mostrando aí, quanto que estão morrendo gente. Médicos, eu mostrei mandei pelos meus grupos aqui do WhatsApp, acho que uns 20 médicos que tomaram a primeira, a segunda dose e morreram com a vacina. Morrendo muita gente aí. Mas eles estão interessados no dinheiro. Olha quanto que os banqueiros lucraram, irmão. Foi mais de 600%. No ano passado, os banqueiros lucraram. Porque cada pessoa que morre de infarto, de não sei o quê, de tristeza, de suicídio, chega lá, não, foi coronavírus. Aí o banco não paga o seguro para ele, a indenização. Por isso que eles estavam pagando, para botar todo mundo morrendo, porque os bancos não pagavam indenização para ninguém. Eles às vezes teriam que pagar uma indenização de 500 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão, sei lá, para o velhinho lá na Europa. Aí paga R$2.000 para botar um atestado de óbito como coronavírus. Por isso essa coisa toda, irmão. Nós lutamos muito. Eu e o Rubens Sodré fizemos vídeo, aqueles CDs que o Rubens vendia, mas eu fazia tudo de graça. Eu nunca vendi nada. Mas foi um grande trabalho que ele fez. Olha lá os campos da FEMA. Ficaram todos vazios, irmão. Todos vazios, para a honra e glória de Deus, há 10 anos. Mas eles tentaram fazer. E cadê o Tribunal Mundial? Quem é que vai julgar esses caras, irmão? Isso aí nós estamos vivendo o fim dos tempos. Não tem mais. Nenhum desses caras foi julgado e punido, nem da ONU, nem da Organização Mundial de Saúde. Os caras da ONU lá, era sempre um chinês. É um chinês, é não sei o quê. Gente deles, da maçonaria francesa. Essa Igualité, Liberté, Fraternité. Que é esse Fórum de São Paulo, que é o PT. Isso é satanismo puro, irmão. Não entenda comunismo como um partido político. É uma religião satânica, como diz o pastor que ficou preso lá há 12 ou 15 anos na Rússia. O pastor, cansei de mostrar, ele escreveu o livro, como é que é? Karl Marx e Satã. Ele escreve no livro dele, você pode olhar que já tem digitalizado na internet para você baixar. Satã versus Marx. Karl Marx. Karl Marx. Você vai ver. Ele conta no livro dele satanismo puro. Ele não fica brincando esse negócio de PT, que isso aqui é comunismo, é maçonaria. Isso é maçonaria francesa. O Lula não é maçom, irmão. Quanto que eu lutei, gente. Pelo amor de Deus. Esse idiota não sabe nem falar a palavra. Companheiro. Companheiro com O. Companheiro. É o segundo grau da maçonaria. É o grau de aprendiz. Ele com o bucho fazendo o grau 33 do compacto. Gente, esse safado sem vergonha é um satanista. Agora vai lá junto com o pessoal lá,
No Conselho Mundial de Igreja, um pastor presbiteriano, o pastor lá, ele é luterano. Luterano e catolicismo é a mesma coisa, faz as mesmas coisas, não tem diferença nenhuma. Tudo. Então, lá junto com eles, o Lula orando com eles. Gente, pelo amor de Deus, você é idiota? Isso é tudo mentira, isso é satanismo puro. As duas bestas já foram preparadas para emergir de Roma, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929, e o Estado de Israel, em 1948, para emergir a segunda besta. E criaram o Estado, a organização, a ONU, das Nações Unidas, para controlar esse inferno aqui na Terra, como eles vão fazer a Terceira Guerra Mundial. E já está determinado que entre maçonaria inglesa e francesa, os dois chifres do bode, exatamente quando Deus já falou entre o barro e o ferro. Ferro é o Império Romano, as duas pernas de ferro. E terra é Israel, o barro. Israel ligado à maçonaria inglesa, da direita. E o Vaticano, com os árabes, ligado à maçonaria francesa. Está aí. E o povo cristão no meio disso, que não tem nada a ver com esses dois infernos aqui na Terra, exatamente o que está em Apocalipse 13. Essa serpente, esse dragão, gente, que Jesus veio lá no passado, simbolicamente, Moisés levantou, assim como essa serpente foi levantada no deserto, essa serpente de bronze, para dizer, ó, essa serpente, ela não pode fazer nada com o povo de Deus. Quem olhar para esse símbolo aqui, não morre da picada da serpente. E veio Jesus, aquele que já tinha profetizado Deus lá para Adão e Eva, e disse, do ventre da mulher vai sair quem vai pisar a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar. Então só tem um jeito, um povo de Deus aqui na Terra, é o povo de Jesus Cristo. Não é da religião católica, batista, presbiteriana, está tudo envolvido com 100% com maçonaria, gente. 100%. O diabo da direita, o diabo da esquerda, e estão aí. Por isso vai ser um povo muito pequeno, arrebatado. E eles trabalham sempre para destruir a igreja de Cristo. E olha o trabalho, as lutas que eu já passei, nós continuamos firme aqui, dentro da palavra de Deus. Então, ou você acorda para as coisas de Deus, ou você vai falar lá com a serpente, né? Essa serpente de bronze que veio, Deus estava prometendo o pessoal, ó, vai vir quem vai pisar na cabeça da serpente, o Messias. Vocês foram contra mim, ó, mandei a serpente. Por isso que o Brasil está cheio de serpente aí, mordendo, matando todo mundo, e o povo buscando idolatria, carnaval, adorando homens, o dinheiro, prostituição, sodomia, bebe, o crente mais bebe, faz tudo. Os caras lá, só porque reclamaram, porque eles estavam cansados, porque ali era um deserto, e que eles estavam sofrendo. Blasfemaram contra Deus, reclamaram contra Deus. Serpente neles. E o que você acha que está acontecendo aqui no Brasil? O que você acha que está acontecendo aqui no Brasil? O povo reclama de Deus, coronavírus, de Deus, mas ninguém reclamou do carnaval. Bateram em Jesus, arrastaram Jesus, tudo isso com o filho dele. Todo mundo ficou calado, achou bonitinho, estava lá no carnaval. Eu sou crente, eu gosto de ver a Mangueira entrar, eu torço para a Mangueira. Eu sou crente, eu sou lá da outra. No bom sentido, a Mangueira que eu falei. Tá? Mas, quer dizer, tudo isso é mau sentido. Não tem, como é que tem uma escola de samba dessa, no morro da favela, que leva o pessoal para o inferno, em vez de criar pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, de valor, criar essas mentiras. Vocês têm que sempre pensar que Satanás, esse Lúcifer, essa serpente, lá desde o Jardim do Éden, que o maçom Alberto Pike adora, essa serpente, é o mesmo que está em toda a sociedade secreta, gente. É o mesmo que está aí, gente. E você acha que está junto com ele? Está comendo farelo, nós temos que comer, alimentar da palavra de Deus. Quem se junta com porco, farelo, come. O Brasil todo aí. Por isso, quando nós fizemos aquele 15 dias que nós começamos aquele estudo, falar, olha, vamos mostrar os altares de Baal, a Babilônia brasileira, para as pessoas saberem, porque Deus não ouve essas pessoas,
E nós vamos estar orando para o Senhor no meio da semana. Deus avisou lá Bolsonaro, ó, o cargo mais importante do país, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o ministro da Defesa iam prender Bolsonaro. Isso é tudo do capeta, isso é tudo maçonaria. Mostrei aquele mijol ou pujol aqui, sei lá, de babadozinho, né? E tem umas 200, 300 fotos desses homens praticando homossexualismo, bestialismo, irmão. Isso é tudo do diabo, do capeta. Como é que você vai confiar nessas pessoas? As pessoas que convivem comigo, a maior dificuldade é confiar nessas pessoas. A maior dificuldade. Agora, imagina um presidente da República confiar naquele montão de gente que está ao redor dele, irmão. Só tem bandido aqui, porque é adoração de Satanás, gente. O povo de Deus é um povo muito pequeno, mas Deus ouve. Então vamos continuar orando. E o que Deus fala de tudo isso que nós descrevemos até aqui agora? Para a gente encerrar. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E esse é o recado para o povo de Deus, gente. É isso que a gente tem que fazer, nós estamos fazendo. Não tem outra, é você. Que não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E deixa o bicho pegar fogo. Olha para Jesus Cristo. Como lá no passado, Deus fez esta promessa. Queria esmagar a cabeça da serpente. Então nós temos que ter essa certeza que isso é o que engana todo mundo. Esse dragão lá da China, antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os anjos caíram. Esse é o grande dragão vermelho. Por isso que eles usam essa cor vermelha do comunismo, de não sei o quê. Isso é inferno, irmão. Isso é adoração. Isso é Satanás na terra. PT, Satanás na terra. Já viu esses caras trabalhando? Já viu esses caras, tudo que fala que é do PT? Pergunta a profissão deles e quantas vezes que eles já trabalharam na vida. Nunca trabalharam, irmão. Eu, para chegar a médico, exerci 17 profissões. E trabalho, já vou quase chegando aos 70 anos e trabalho dia e noite, estudo e eu trabalho abençoado. Hitler, qual o partido dele? Os trabalhadores, gente. Pelo amor de Deus, isso é bandido, não tem ninguém trabalhando. Todos eles, vamos dizer com raríssima exceção, homossexual, prostituto, pedófilo, alcoólatras, bêbados, usuários de droga, cocaína, maconha, querem legalizar maconha, legalizar pedofilia, legalizar o incesto. Vocês não viram? Tudo ali? Isso é tudo deles, gente. Tudo deles. Então, nós não temos nada a ver com isso. Então, essa serpente de bronze serve como sinal para a gente lembrar que Deus disse lá no passado que viria Jesus que esmagar a cabeça da serpente. Por isso eles têm maior ódio da igreja de Cristo. E nós só temos um inimigo, é Satanás, esse pai da mentira, esse enganador, esse dragão que veio para matar, roubar e destruir. Não é? Só lembrando de novo aqui a imagem deles. Ó. Mais de 12.654 figuras de dragão só no Palácio Proibido de Pequim. Só no palácio. É o inferno aqui na Terra, né? Então nós tentamos mostrar aqui um pouquinho para vocês esses casos, como que eles adoram a serpente. Eu não tenho aqui, talvez amanhã ou outro dia, eu vou mostrar para vocês os outros trabalhos que nós fizemos, né? Aqui, Gênesis, né? Falando da serpente, Adão e Eva, quando ela caiu do céu e tal. E aqui, a base do nosso estudo de hoje, essa palavra, né? Que Deus possa te abençoar essa nação,
Mas não podemos marcar bobeira, gente. Esse negócio de religião é de maçonaria de direita, esquerda, é lá, e de não sei o que do Vaticano. O Vaticano não tem nada de Jesus lá, não, gente. Os católicos aqui já perceberam, os padres já perceberam aquilo. Foi em Israel. Ah, eu vou a Israel, irmão. Um montão de palhaço aí, todo fantasiado de judeu. Isso aí não é, isso é a sinagoga de Satanás, gente. Isso não tem nada a ver com Israel, de Abrão, Isaac e Jacó. Jesus volta aqui, pisa aqui no Monte das Oliveiras e faz um novo céu e uma nova terra. Não aproveita nada disso. O que Jesus vem? O barro e o ferro. Ele vem aqui, pisa o lagar, esmiuça o barro e o ferro. O que ele aproveita do barro e o ferro? Nada. O que ele aproveita do anticristo, do falso profeta? Nada. De Israel e Vaticano lá, onde vai, que é a União Europeia, onde vai emergir a segunda besta. Pode ver, ninguém fala disso, está aqui na palavra de Deus, gente. As duas bestas. E esses mesmos que matam aí, esses médicos dessa sociedade secreta, irmão, são aqueles lá do tempo de Hitler. Olha aqui, ó. Ó, esses estão aí, ó, na Organização Mundial de Saúde. Médicos nazistas de Hitler. Você já via falar assim, é traficante que mata, é ladrão que mata, é prostituta, é corrupto. Mas aqui são médicos, irmãos, dentro das sociedades secretas. Como está lá na Organização Mundial de Saúde. Aqui, ó. Médicos nazistas de Hitler. Matando, torturando a pessoa. Esses mesmos que estão aí matando. Falando, ó, no início do coronavírus, não. Aquele lá da Globo, um carequinha que a mulher dele tem um amante que é outra mulher. Você sabe disso? Pois é, procure saber. Esse promíscuo, a mulher dele tem uma amante que é mulher e ele sabe. Tá? Cara, esses caras que estão falando que tem que fazer aqui no Brasil, gente, quem tem que falar? Você tem que ouvir os servos de Deus, a palavra de Deus, como eu e o Rubens Sodré falamos naquela época, há 10 anos. Não aconteceu nada disso. Mas o povo ouve novela. Aí o Drauzio Varela falou, antes do vírus, está aí. Não, esse é um vírusinho, não vai acontecer nada, pode deixar, pode vir, pode fazer o carnaval todo. Depois estava todo mundo infectado, e não, o vírus mata, é muito perigoso, fica em casa. Você vê a pessoa, um médico, fazer uma maldade dessa, gente, e não acontece nada com ele. Cadê o CRM? Cadê a justiça? Alguém? Um cara que faz uma atitude dessa para matar milhares e milhões de pessoas no Brasil? Porque nós vivemos o mistério da injustiça, opera no nosso meio. E o que eles fazem? Injustiça. Vamos praticar uma injustiça contra um trabalhador, um homem honesto, uma mulher honesta, uma pessoa de bem, um servo de Deus. Então, vamos praticar injustiça em cima deles. É isso que está aí. Cumprimento da palavra de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, apostasia, afastamento de Deus. O iníquo vai se assentar no prostíbulo de Salomão, construído lá em Jerusalém, querendo parecer Deus. É Jesus que vai sentar lá? O iníquo? Não, o iníquo é esse da maçonaria aí, desse sistema religioso. E é o mistério da injustiça que opera no nosso meio, e nesse momento é a operação do erro. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Pronto. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Isso é bíblico. E que você acha que vai mudar isso? Não, só tem um que pode mudar. Até que do meio seja tirado. Que detém isso aí. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subir, acabou, meu irmão. Isso aqui vai ser um inferno na terra. 7 anos. 3 anos e meio para construir essa porcaria que o Bispo Macedo fez esse tempo do capeta aqui, se construiu lá em Jerusalém. Então, esta é a serpente de bronze que está aí. Em vez das pessoas olharem para Jesus, entender o que Deus estava falando, que esse Jesus que veio, que importava que ele seria levantado,
para pisar na cabeça da serpente, o povo continua adorando a serpente. E vai vir uma picada muito grande aí agora. Vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Chama-se grande tribulação. Então, agradeço a atenção dos irmãos e que nós estejamos sempre atentos a isso. E basta ter um pouquinho de humildade, irmão, diante da palavra de Deus. Deus te torna sábio, inteligente. É humilhado diante da palavra de Deus. Deus te faz as pessoas mais sábias. Quando eu falo essas coisas, irmão, eu não falo por vanglória, não. O Alex Jones, lá nos Estados Unidos, esse homem foi usado por Deus para evitar há 10 anos esse coronavírus que fizeram aqui. E eu e o Rubens Sodré vimos e avisamos, e se espalhou para o mundo todo. Fizemos CD, DVD, fiz tudo de graça. Qual o valor que eu tenho aqui nessa pátria? Hein? Vocês já viram a ONU me dar algum prêmio que nem deu para o Silas Malafaia, de menção honrosa de justiça? A ONU tá doida para me matar. E eu nunca quero receber nada da ONU. Uma instituição dessa que mata as pessoas no mundo inteiro e não acontece nada com eles, gente, e vem falar em nome, em paz, a palavra de Deus diz: quando ouvires falar de paz e segurança, virá repentina destruição. É que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então inscreva aqui no canal, irmão, conosco, ajude a divulgar. Eu não vivo nada disso, desse dinheiro. Já falei para vocês, eu recebi desses 10 anos aqui do YouTube, foram 2 vezes, acho, R$300 e R$500. Isso para mim, nada. Eu faço aqui por amor. Cansado, igual esses 2 dias, estudei, trabalhei, pego doentes graves, complicados, né? E estou aqui trabalhando tudo para honrar e glorificar o nome de Deus por amor a vocês. Nada por contenda e vanglória, gente. O nosso fim está chegando. Isso aqui está acabando. Glória a Deus. Queria que fosse hoje. Estamos preparados. Agora, vamos agir. Não adianta ficar reclamando, como ficaram reclamando lá de Deus, do tempo que estava difícil, e Deus que abriu o mar vermelho. Se não abre o mar vermelho, eles iam morrer todo afogado lá. O povo não lembra. Olha Israel que está aí hoje. Tudo sionista. Falsos judeus, esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, são mentirosos. Isso é do nosso tempo, Apocalipse 2, 3. Estamos vivendo até hoje Apocalipse 3. Quando a igreja foi arrebatada, aí Apocalipse 4, 1. João foi arrebatado. Aí vem Jesus, abre o primeiro selo, libera os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por enquanto, é Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Não adianta o pessoal falar um montão de besteira que está aí. Que Deus abençoe esse Brasil. Nosso convite de sempre, Mateus 11, 28 a 30, convite de Jesus. Não é de religião, não é de partido político, sociedade secreta. Convite de Jesus. Este que foi levantado no deserto, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Encontrareis descanso eterno para as vossas almas. A promessa de Deus que ele fez lá no jardim do Éden cumpriu. Saía do ventre da mulher quem esmagar a cabeça da serpente. Lá no caminho em direção ao Mar Vermelho, no caminho para Canaã, Deus mostrou: olha, vocês pecaram, a serpente picou, mas eu tenho um remédio. Aquele meu filho que vai ser levantado no deserto. Isso é de graça. Ele rasgou o véu do templo, acabou com todas as religiões, com toda a Arca da Aliança. Todos nós somos sacerdotes hoje. Nós falamos direto com o Pai em nome de Jesus. E não precisa pagar nenhum dinheiro. E onde nós reunimos? Onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Essa é a coisa linda, maravilhosa do Evangelho, que se chama Boa Nova, Boa Notícia, a verdade. Um grande abraço em todos. Muito obrigado aí pelo carinho dos irmãos.
pelo apoio e esperamos em breve Jesus voltar aqui e vai levar essa igreja. Não temos dúvida nenhuma disso, tá? E que Deus guarde, protege e abençoe a sua família, o nosso país, e vamos continuar orando, porque Deus te ouve. Nós já falamos e Deus já deu demonstração disso. Ore por esse país. O presidente que está aí é esse que Deus nos deu. Quem decide é o Senhor. Pode ser o presidente que for. Deus é que decide. Um grande abraço em todos. Com a graça e a paz do Senhor.